Bom dia, pessoal. Aqui é o Bispo, professor de Geografia. Estamos aí junto aí, fazendo essa aula aí pro curso. Chamei o Raul para estar comigo aqui, o Mandela, ali do lado. Aqui é a minha biblioteca, vocês podem ver o tanto de livro que tem aí. Não li nenhum deles. Até hoje ainda não consegui ler. Deve ter uns 20 anos que eu tenho esses livros aqui. Mas ainda vou ler. Pessoal, retomando a aula passada em relação à questão do formação do território brasileiro, né? De antemão, queria pedir para vocês dar uma olhada num documentário no YouTube chamado Matéria de Capa: China, o Gigante Ameaçado. Vai dar uma, assiste lá que vocês vão entender um pouco o que está acontecendo. Na verdade, não é mais nem a China, né? É o mundo inteiro. Mas voltando ao contexto da nossa aula aí, o importante lembrar que nós tínhamos falado na aula passada em relação à questão do Brasil, que é o quinto maior extensão territorial, né? Primeiro Rússia, depois Canadá, depois China, depois Estados Unidos. É o maior país da América do Sul, né? Lembrando que ele só não faz fronteira aqui na América do Sul com Chile e Equador, importante lembrar isso aí. E em relação à questão do Brasil, tem uma grande extensão territorial, é importante favorecer aqui, levantar o fator de pontos positivos e negativos, vantagens e desvantagens do Brasil ter uma grande extensão territorial. As vantagens estão ligadas ao fator climático, são diversos tipos de clima, onde pode envolver diversos tipos de agricultura, né? A questão de sua extensão também é importante para a pecuária. Outro fator interessante, diversos tipos de solos, né? Diversas características naturais, tudo isso apresenta como pontos positivos. O ponto negativo está ligado à questão da sua extensão territorial, o fator questão de fronteira, que o governo vai ter um gasto muito grande em relação à questão de colocar militares, né, para vigiar as nossas fronteiras. Outro fator negativo está ligado à questão do Brasil relacionado ao gasto administrativo, né? E outro fator importante que é a questão do transporte, por ter uma grande extensão territorial, tem um grande gasto no transporte, principalmente que predomina no Brasil, que não é o correto, que não seria o correto, que é o transporte rodoviário. Mas se não, vamos deixar para as outras aulas. É interessante a questão da regionalização do Brasil, que nós regionalizamos ele em três partes. A divisão do IBGE, que é as 5 macro-regiões, que é importantíssimo lembrar em relação a essa macro-região, que essa divisão inicia-se na década de 40, né? Praticamente esse formato que está hoje, mas ela vai constituir o nosso formato atual a partir de 88, onde divide o Brasil em 5 macro-regiões: região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. Lembrando que a região norte tem 7 estados, nordeste tem 9 estados, centro-oeste 3 mais o DF, sudeste 4 estados e o sul 3 estados. Então o Brasil é formado por 26 estados mais o DF. Pô, tem estudos aí para fazer uma regionalização, dividir em mais estados. Lembrando que em 2011 teve até um plebiscito para dividir o estado do Pará. Mas não aconteceu a divisão, que era para surgir mais 2 estados, Tapajós e Carajás. Se isso tivesse acontecido, o Brasil teria então 28 mais o DF, mas não ocorreu. A última divisão foi em 88, né, quando divide o estado de Goiás e surge o estado do Tocantins. Lembrando que quando tudo era Goiás, fazia parte da região centro-oeste. Quando dividiu, Goiás foi então para a região norte. Goiás não, perdão, Tocantins foi para a região norte. E essa aí do Tocantins para a região norte não foi pela questão fator físico, mas sim características econômicas. Mas em 78 já tinha acontecido também a divisão do Mato Grosso, né? Quando ali divide o Mato Grosso e surge o Mato Grosso do Sul, tá? Essa divisão leva em conta o fator econômico, mas no primeiro momento dessa divisão das 5 macro-regiões favoreceu muito, contou muitas características físicas, né? Depois nós temos a divisão geoeconômica, complexos regionais do Pedro Pinchas, onde trabalha a questão da região amazônica, região nordeste e região centro-sul. Lembrando que é uma linha imaginária e ela não respeita a divisão política. Por exemplo, o norte Mato Grosso e o oeste do Maranhão faz parte da região amazônica.
por ter mais características parecidas com a região amazônica, né? Essa divisão é interessante lembrar do complexo regional, que vai favorecer o fator histórico e econômico. O Nordeste, por exemplo, o norte de Minas Gerais vai para o Nordeste, aquela região ali chamada Vale de Jequitinhonha, porque é muito mais parecido com o Nordeste que com a região Centro-Sul. E a região do Tocantins, o sul do Tocantins, um pedaço ali do Tocantins, ali vai fazer parte da região Centro-Sul, porque é muito mais parecido com a região Centro-Sul do que com a região amazônica, né? Quando Pedro Pinchas fez essa divisão, ele levantou um fator interessante, ele apelidou a região amazônica de área de reserva, né? Porque estava esperando o momento certo para ser ocupado. Nordeste, ele chamou de região problema, então região das percas, e o Centro-Sul, coração do Brasil, então a parte vital. É interessante que a Amazônia hoje já não pode ser mais considerada uma área de reserva porque está acontecendo a expansão da agropecuária para aquela região, está sendo toda tomada. Então ela não pode ser mais hoje, na atualidade, ser considerada uma área de reserva. O Nordeste também não pode ser considerado totalmente uma região da perca, né? Porque o Nordeste é a região que mais cresce economicamente no Brasil. Muitos apelidam o Nordeste hoje de China do Brasil, devido ao seu grande crescimento econômico. Observação, eu estou falando de região, não estou falando de estado, não estou falando de cidade, estou falando de região. E esse crescimento econômico do Nordeste se deve ao quê? A descentralização das indústrias da região Sudeste para outras partes do Brasil, mas principalmente por Nordeste, por oferecer fatores locacionais. O que seriam esses fatores locacionais? Mão de obra barata, incentivos fiscais, né? E tudo isso atrai. E tem favorece uma grande mão de obra barata, uma produção em grande escala. E o Centro-Sul é considerado o coração do Brasil, a parte econômica, onde acontecem as principais decisões políticas econômicas, onde tem uma quantidade de empresas nacionais de grande porte, transnacionais também, né, grandes bancos, por isso que ela é apelidada de a parte vital do Brasil, mas tem grandes problemas sociais que vamos trabalhar nas próximas aulas, beleza? O outro mapa, a outra divisão é do Milton Santos, onde chama os 4 Brasis, ou então a região concentrada, né? Interessantíssima essa região, porque essa região é dividida em região amazônica, região nordeste e região centro-oeste. Detalhe, o Tocantins nesse mapa, ele desce para a região centro-oeste. E o sudeste vai ter a união de quem? A região concentrada vai ter a união da região sul e da região sudeste, beleza? Esse mapa vai levar em conta principalmente o fator técnico-científico, tá? Outro fator importante, que é a concentração de pessoas, economia diversificada e a infraestrutura na área de transporte e comunicação. Isso aí vocês dão uma olhada, eu vou estar passando aqui para vocês também logo alguns exercícios. Um abraço e até a próxima aula.